Washington, 72 anos de idade, quase 72 de jornalismo, não? 49. 49 de jornalismo. E você vai sempre ficando aqui nesse festival, né? Um lugar... Eu estou desde o primeiro festival. Desde o primeiro. Qual a importância que você enxerga nesse evento para a questão ambiental no Brasil? Bom, a questão ambiental precisa muito da comunicação, cada vez mais. Ou a sociedade se informa e é capaz de se organizar e a partir disso transformar o meio ambiente numa pauta política prioritária no país, ou nada terá solução. Então a comunicação é fundamental. E um festival como esse, que tem foco específico na questão ambiental, ajuda a mostrar o que está acontecendo nessa área no mundo todo e no Brasil também. Então ele tem uma importância decisiva. Washington, você acha que a imprensa, que tratamento, que avaliação você faz do tratamento que é dado pela mídia brasileira para a questão ambiental? Creio que não apenas no Brasil, a comunicação está muito centrada nesse modelo que tem sido chamado de modelo hollywoodiano da comunicação, que é a comunicação como espetáculo. Então, a mídia, em geral, entra nessas questões quando há uma grande tragédia, uma catástrofe, uma grande emoção, coisas capazes de atrair leitores ou espectadores, mas não trata rotineiramente nem com profundidade. Então, a sociedade tem muita dificuldade de se informar e de formar a sua consciência a respeito disso, porque lhe faltam informações. E é verdade que você pretende voltar ao Xingu 22 anos após aquela sua grande reportagem sobre o parque? Eu pretendo voltar lá este ano, 22 anos depois, redocumentar aqueles grupos que eu documentei numa série que a TV Manchete exibiu pela primeira vez em 1985. São 5 grupos, 3 ainda estão no Xingu, que são os Iaolapiti, o Aurá e os Cuicuro, e 2 hoje já estão fora do Xingu, que é os Mentutiri, o Raoni, e os Panará, os antigos Crenacrore, que também ganharam uma área. Então vou voltar, vou redocumentar isto, fazer 6 novos documentários de 1 hora cada um, e a partir de novembro, aos domingos, a TV Cultura e a Rede Pública Brasileira de Televisão vão exibir 16 documentários. Um primeiro mostrando o presente e passado, depois reexibindo toda a série anterior, e um documentário novo em cada um desses grupos para mostrar como ficou a situação. Já nessa fase de pesquisa, o que você constata que mudou? Qual foi a grande transformação que aconteceu no Xingu? O Xingu é hoje uma ilha de vegetação cercada por um mar de soja e de pastagens e garimpos e madeireiras ilegais, e os conflitos se agravando dentro do Xingu, seja por causa dessa proximidade com a nossa cultura e os problemas que isso introduz, seja porque se criam conflitos internos entre jovens e as gerações mais antigas que querem preservar aquelas culturas como elas sempre foram, e os jovens que querem as nossas tecnologias, né? Seja porque os rios que correm para dentro do Xingu estão sendo poluídos por agrotóxicos e por outras coisas. Então a Funasa já está implantando poços artesianos nas aldeias para eles não consumirem água diretamente dos rios. Quer dizer, a vida deles está mudando muito e com muitos conflitos. Você me dizia ontem que nasceu numa cidade no interior de São Paulo onde havia cerrado. Que quando chegou em Goiás encontrou o cerrado, e ele está acabando realmente? Eu sou testemunha do desaparecimento do cerrado em 2 lugares. Eu nasci no interior de São Paulo, numa região de cerrado. A minha infância foi vivida dentro do cerrado, no cerrado preservado, e ao longo do tempo eu fui vendo esse cerrado desaparecer, substituído pela cana-de-açúcar primeiro e depois também pela soja.
e as grandes transformações que isso provocou no clima. Em 1982, já com quase 50 anos de idade, eu me mudei para Goiás e eu reencontrei aquele cerrado da minha infância preservado. E nos 24 anos que eu moro em Goiás, eu assisti de novo ao desaparecimento do cerrado. O cerrado hoje é praticamente menos de 5% de fragmentos com possibilidade de sobrevivência. Muito triste. Washington, qual é o perigo da soja na Amazônia e que avaliação você faz do desempenho da ministra Marina Silva? Creio que em relação à Amazônia, nós precisaríamos tomar consciência da importância que a Amazônia pode ter para uma estratégia brasileira. A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência tem proposto isso, uma moratória no desmatamento na Amazônia, desmatamento zero, e um forte investimento em ciência na Amazônia, seja para formar cientistas, seja para financiar pesquisas que façam da biodiversidade uma ponta de lança da economia brasileira, novos medicamentos, novos alimentos, novos materiais. Mas as políticas brasileiras não estão centradas nisso, e a soja e a pecuária continuam avançando na Amazônia, mesmo com o arrefecimento dos últimos tempos. Ainda foram quase 20 mil quilômetros quadrados no último ano. Isso é uma insensatez. Nós trocarmos a Amazônia por soja e por pecuária, até porque para produzir soja e boi não precisaria desmatar nada. A Amazônia já tem quase 300 mil quilômetros desmatados sem utilização econômica. E nós vamos produzir carnes e soja para vender baratinho para o primeiro mundo e ficar nessa posição que nós estamos há 500 anos de exportadores de produtos primários com praticamente sem valor agregado, sem controle de preço e tendo que exportar cada vez mais para ficar no mesmo lugar. Agora, a ministra Marina tem se empenhado em tentar fazer com que as questões chamadas ambientais estejam em todas as áreas de governo, em todas as políticas, a transversalidade que ela prega. Mas, na verdade, o Ministério do Meio Ambiente continua um gueto, é um setor isolado e as outras políticas do governo caminham na contramão. Muito agradecido pela entrevista. Obrigado a você.